capítulo 12. Carta aos Romanos, capítulo 12. Texto bem conhecido do povo de Deus. Foi justamente nesse texto que o Senhor me fez meditar e trazer aqui para os irmãos, para todos nós, aquilo que o Senhor tem falado na nossa vida. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Irmãos, eu estou usando a Nova Tradução na linguagem de hoje. Geralmente eu uso a Almeida século 21, mas hoje eu estou utilizando a Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz o texto bíblico: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Meus amados irmãos, o nosso Deus, Ele faz tudo completo. O Senhor não dá uma bênção pela metade, ou faltando alguma coisa. E o Senhor pensa em todas as coisas. Eu sempre estou dizendo aos irmãos que muito antes de tudo ser formado, Ele já nos conhecia. Nós já estávamos vivendo no coração do Senhor. E Ele tem preparado tudo aquilo que é bom para a nossa vida. Mas o fato de estar preparando, de ter preparado, de nos dar tudo que é bom, enquanto estivermos neste corpo, o apóstolo Paulo diz, esse corpo da nossa morte, enquanto estivermos aqui na terra, estaremos sujeitos a uma série de coisas. Mas aí a gente vê o cuidado do Senhor em trazer a sua palavra, em se apresentar ao homem e dar ao homem as diretrizes para a sua vida. Então a Bíblia Sagrada não somente contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus escrita para ser conhecida dos homens que devem verdadeiramente tê-la como regra de fé e prática. Amém? Todas as vezes você encontra alguém falando, diz, não, a palavra de Deus é a minha regra de fé e prática. Se é regra de fé e prática, tem que ser vivida. Temos que procurar viver conforme a palavra nos ensina. E a determinação divina, voltada para nós, é fazer com que tenhamos uma vida tranquila, uma vida abençoada na terra e uma vida eterna na presença do Senhor. Mas o Senhor não está somente olhando para o futuro, para a eternidade, não. Ele está atento às nossas atitudes no dia a dia. Ele está atento às nossas necessidades, visto que Ele é aquele que supre a todas as nossas necessidades. Ele nos dá saúde, Ele nos dá inteligência, sabedoria, para que possamos exercer o trabalho. Vejamos o que Jesus Cristo nos diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21. Diz assim: a pessoa que aceita
e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Amém? Então, igreja, ao aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a pessoa passa, naquele momento da decisão, ela recebe do Senhor a justificação, ela é justificada. E ela passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. É o que nos diz a Bíblia Sagrada, é o que nos fala a palavra de Deus. Agora, irmãos, em todos os tempos, em todas as épocas, as dificuldades existiram, as lutas sempre existiram, as provações, consequentemente. Mas a presença do Senhor, ela continua sendo fiel, não importa o tempo. A globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. E isso é uma realidade. Quando a gente olha por tudo aquilo que tem sido feito, era para que o ser humano se aproximasse mais do Senhor, reconhecendo que o Senhor é aquele que nos dá a sabedoria, não é? Mas ao contrário, o homem imagina que tudo tem sido realizado como resultado do seu esforço pessoal, da sua mente, ou seja, da sua sabedoria. Irmãos, a gente chama de homem natural, quando eu falo homem natural, homem e mulher, ser humano, nós chamamos de homem natural aquela pessoa que ainda não teve uma experiência real com Cristo, aquela pessoa que ainda não teve uma experiência do novo nascimento. Então o homem natural, ele não aceita ser dirigido por Deus, e muitas vezes ele não aceita nem a existência de Deus. O fato de não aceitar ou não acreditar não vai interferir em nada naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz. Agora, aqui em Isaías capítulo 45, versículos 5 e 6, esse Deus tremendo e maravilhoso, criador de todas as coisas, ele faz a seguinte afirmação através de Isaías. Ele diz: eu e somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Amém? Que coisa tremenda. Então o Senhor está se identificando como Deus. Ele é aquele que nos dá a vida. E Ele diz aqui que Ele dá força. Significa a sabedoria, a inteligência, a motivação. Para que o homem possa o quê? Para que o homem possa lutar, possa trabalhar, possa prosperar. E Ele diz: mesmo que você não me conheça, eu farei isso. Então, nós chamamos de homem natural, lógico, aquele que ainda não teve experiência com o Senhor, como disse agora há pouco. Por isso, esse homem natural, ele não conhece a Deus como poderia e deveria conhecer. Porque o homem natural, ele quer entender Deus com a lógica humana. E não é assim que a gente entende Deus. Deus não é para ser entendido. Deus não é para ser estudado. Deus é para ser aceito. É para ser obedecido. As coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Então, sem a experiência do novo nascimento, o homem natural está o quê? Ele está separado do seu Criador. Como o Senhor disse agora há pouco em Isaías 45, Ele está fortalecendo,
todas as pessoas, até mesmo aquelas pessoas que não o conhecem, que não acreditam nele. Agora, irmãos, esse homem natural, separado de Deus, existe em todo ser humano um vazio existencial. Esse vazio existencial, as pessoas procuram muitas vezes preencher com coisas novas, carro novo, uma casa nova, uma roupa nova, coisas simples, coisas caras. Aí por alguns momentos há uma alegria, e essa alegria desaparece, porque nós somos seres espirituais, temos um corpo, habitamos em um corpo, temos uma alma. Então, o que preenche o nosso ser é somente o Senhor, é somente o Senhor Jesus, é Ele que preenche o nosso ser. É por isso que quando a gente tem um encontro com o Senhor, as coisas na nossa vida começam a mudar, os interesses começam a ser outros, a vontade começa a ser diferente. Então, isso é o quê? Isso é a presença do Senhor. A presença do Senhor completa. A presença do Senhor é totalmente diferente. Então, o homem natural, ele vive num estado de insatisfação. Às vezes a gente não entende. Pessoas que aparentemente vivem tão bem, têm de tudo, e dão cabo da sua vida. Quando a palavra nos ensina que o Senhor é aquele que nos dá a vida. A palavra nos ensina que a graça de Deus é maior do que a vida. Nunca pense em fazer nada contra si mesmo, contra o próximo da mesma maneira. Situações lá em que a pessoa, por uma questão de sobrevivência, é obrigada a tomar certas medidas. Mas o Senhor nos ensina que é para amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Igreja, nós somos seres espirituais. Nós fomos criados à imagem e semelhança moral do Deus eterno, do Deus Criador. Então, o vazio existencial, a gente pode dizer que é um estado de espírito. É uma realidade. Não é algo da imaginação. E mais uma vez, a única maneira de isso ser resolvido definitivamente é a decisão sincera. É a decisão pessoal de ter a Jesus como o Senhor único e suficiente Salvador. O que foi que Deus fez? Ele preparou todas as coisas. O seu Filho veio ao mundo, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, como o último Adão. Em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação. E ali no Calvário, Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. E quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitamos com Ele a oportunidade de uma nova vida, aleluia. Então Ele pagou o preço. A sentença de morte estava dada ao homem. Então Ele tomou o nosso lugar no Calvário. Então aquele que não teve pecado, Deus fez do seu próprio Filho pecado, para que nele sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Tudo na vida vai passar. Meu irmão, minha irmã, tudo vai passar. A luta vai passar. Essa batalha terá um fim. Mas eu não estou vendo a saída. O Senhor está vendo. E Ele está com você. Ele não desampara os seus. E a partir da decisão do homem a Cristo, então ele torna-se templo do Espírito Santo. E a presença divina passa a ser uma realidade. Essa presença, ela é contínua. Ele não sai. Aí eu vou me afastar que eu vou resolver alguma coisa. Não. Ele permanece em nosso ser. E a presença do Senhor tem um objetivo.
O objetivo é de nos fortalecer, é de nos guardar, é de nos proteger, é de nos capacitar, é de nos ajudar em todos os momentos. Então, quando você estiver num momento sozinho, e olhar para um lado, para o outro, não tem ninguém, o Senhor está com você. Mesmo que você não sinta a presença dEle, Ele está presente. Ele não diz que é para a gente se viver por sentimento, Ele diz que é para a gente viver por fé. Amém? Fé em quem? Fé em Deus. E aí então, irmãos, a presença divina começa a agir na nossa vida. Começa a fazer essa mudança interior tremenda e maravilhosa. E aí então, o Espírito de Deus nos faz entender, aceitar por fé, desejar, viver aquilo que Ele planejou. Sabe, irmãos, a presença divina em seu ser o faz aceitar por fé os planos e projetos de Deus para a sua vida. Se não estivermos diante do Senhor, disponíveis para que os planos e propósitos dele cumpram-se na nossa vida, de que adianta? É o próprio mover do Espírito de Deus que nos faz perceber isso, uma vez que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, uma vez que Deus está na eternidade, Ele já está esperando por a gente amanhã, 2023, 24, 25, e assim por diante, se a trombeta não tocar, ou se o Senhor não nos chamar, você pode dar glórias a Jesus. Então, irmãos, em Cristo, essa mudança começa a acontecer aqui dentro. Não é uma mudança para que as pessoas vejam, não. Mudança para que as pessoas vejam não é mudança. Você não vai conseguir. Mas a mudança interior, então, o que a gente diz? A gente permite o agir e aceita o agir de Deus na nossa vida. E aí, então, o Espírito de Deus vai nos mostrando e nós chegamos à seguinte conclusão: eu não vou mais ser guiado pela vontade que eu tenho. Eu não vou mais ser guiado pela vontade da minha carne. Agora eu vou ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, é como se existisse, vamos dizer assim, aqui dentro um alarme. Você vai fazer alguma coisa errada, epa, não está certo não. Mas o Senhor não vai impedir que você não faça, que eu não faça. Ele nos dá o direito de escolha. Ele quer que a escolha seja fazer o correto, agir corretamente, agir com amor para com o próximo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fez a seguinte afirmação, está lá em Gálatas 5, 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Amém? Andando sob a direção do Espírito. Esse andar sob a direção do Espírito, igreja, ele é completo. Não é um andar somente em alguns dias. Não é um andar somente em alguns momentos, não. É em todo o tempo. Esse mover interior, que é verdadeiro, que é real, que vai estar acontecendo, ele vai ser contínuo e crescente. E essa mudança, esse mover, só vai parar no dia que a gente estiver com o Senhor, face a face com Ele. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Esse corpo, ele não vai, essa carne não vai se converter nunca. Então, diante da presença do Espírito de Deus, é por isso que as pessoas lá fora não conseguem entender. Aí diz assim, o pastor fez uma lavagem cerebral. Oh meu Deus, se tivesse poder para fazer lavagem cerebral em alguém. Não. É a presença do Espírito de Deus. É o Senhor. Aí você, quando enfrentava os problemas no passado, você fazia o quê? Talvez você usasse a bebida como saída, algum tipo de droga. Mas quando passa o efeito, vem tudo de novo. Não, agora é tudo diferente. Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, aqui estão os meus problemas. 1 de Pedro 5,7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando a gente vai ver nos textos mais antigos,
a gente vê que ele está dizendo literalmente: lançai sobre ele, lançai sobre o Senhor tudo aquilo que está te enforcando, tudo aquilo que está impedindo que você respire normalmente. Quando a coisa está apertada, não sei você, mas a respiração fica meia. Que é isso? Está soprando tanto, o que é que está acontecendo? Então o que é que ele diz? Lançar sobre o Senhor, lançar as lutas, lançar as dificuldades, dizer: Senhor, eu não sei como resolver isso. Senhor, mostra-me a saída. Senhor, mostra-me qual é o teu plano. Senhor, me capacita para isso. Irmãos, a experiência, ela é espiritual. E o sentimento, ele emana do Espírito Santo, que nos traz paz, segurança, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ele é aquele que nos consola, nos conforta, diante da mais terrível situação, das mais terríveis situações. A presença do Espírito de Deus, somente Ele é que tem poder para consolar. Ele é o Consolador. Somente o Senhor Altíssimo, Criador de tudo que existe, Ele tem poder para agir em nosso ser e nos fazer transbordar do seu amor. Então, o amor de Deus, ele é derramado, ele transborda em nosso ser. Aí a gente pensa assim: Deus já nos conhecia, Ele já sabia, cada um dizendo, né? Ele já sabia das minhas falhas, Ele já sabia das lutas e dificuldades. Então, por que Ele me criou? Ele criou por amor. Ele criou para provar que mesmo diante das mais difíceis circunstâncias, Ele tem poder para reverter tudo. Ele tem poder para mudar a nossa história. Ele tem poder para fazer tudo novo na nossa vida. E como Ele nos criou por amor, Ele nos criou para que estejamos louvando a Ele. Então, Ele nos criou para o louvor da sua glória. Aleluia. Ah, irmãos, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. E esse agir maravilhoso do Senhor respeita a nossa individualidade. Ele não nos envergonha. Não, não. O Senhor não envergonha. O Senhor não cria nenhuma situação embaraçosa. O Espírito Santo é uma pessoa educada, que tem poder. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Isso não significa que tem menos poder, não. É um Deus que é trino e uno. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Cada um fazendo a sua, vou dizer assim, a sua parte. Mas é um único Deus. Não são três deuses. Agora, deixa eu voltar aqui ao nosso texto básico. Repare como Deus usou o apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, olha aí, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo. Não é sacrifício morto, sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço de Deus, e agradável a Ele, agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem, olha aqui, permitam, deixem, né? Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aleluia. Agora, quando a gente vai ver o termo oferecer completamente, contido aqui no texto bíblico, tem o seguinte significado: de apresentar de uma vez por todas.
Olha só. Quando ele diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, uma vez e para sempre. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu não vou voltar atrás. Eu não posso. Sozinho eu não posso. Eu não tenho forças para ficar de pé, mas o Senhor sustenta. Eu não tenho forças para caminhar, o Senhor está ali junto. Eu não sei o que fazer, o Senhor sabe e Ele vai capacitar. É isso. Então essa entrega, ela precisa ser uma entrega completa. É uma entrega real. E quando isso acontece, a gente começa a viver de uma maneira diferente. Isso não significa que as lutas não virão, as aflições virão também, mas a presença do Senhor faz toda a diferença. Ele está trabalhando na nossa mente, Ele está trabalhando no nosso coração, Ele está mudando, aleluia, Ele está fazendo algo novo. A ordem é para uma entrega definitiva do corpo ao Senhor, espírito, alma e corpo, para que se mantenham irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, esse sacrifício, ele é descrito como vivo. Por que ele é escrito como vivo? Porque ele é consagrado, separado e reservado para o serviço de Deus. Amém? Consagrado, separado e reservado para o serviço de Deus. O que eu fazia antes está fora dos princípios. Eu não vou repetir aquilo, não. A maneira como eu tratava a minha mulher antes, não, agora é diferente. A maneira como eu tratava os meus filhos, não, agora é diferente. Agora é diferente. Não é que sejamos bons, mas aquele que é bom habita em nós e nos faz perceber que uma vez submissos ao Espírito de Deus, a nossa vida passa a ser diferente. Amém? Você está entendendo tudo que eu estou falando? Então, irmãos, o que é que Jesus nos diz? Novamente lembrando que eu estou usando a nova tradução da linguagem de hoje. O que é que Jesus nos diz? Lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Aleluia. Nós só encontramos descanso na presença do Senhor. É por isso que uma vez que a gente experimenta viver na presença do Senhor, a gente não pode mais voltar atrás. A gente não pode mais aceitar, sabe, aquilo que é do mundo. Então, o Deus que exige é o Deus que concede o poder para que possamos cumprir. Ele não cruza os braços e diz assim: agora se vira. Não. Está vendo? Estou lhe ensinando. Agora você vai fazer assim. Eu vou lhe dar poder, eu vou lhe capacitar para que você possa fazer. Que amor tremendo. Que amor sem igual. Então, o Pai eterno se revela no Filho, e o Filho a si mesmo, e o Pai aqueles que buscam a Jesus Cristo com fé. Buscar o Senhor com fé. O Pai eterno, Ele é soberano. O pecador é responsável por suas decisões. E a verdadeira mudança só ocorre em Cristo Jesus. Alguém pode enganar o outro por um determinado tempo, mas ninguém pode enganar a Deus. Ninguém engana a Deus. Então você quer ter uma nova vida com Cristo? Então o seu caminho não vai ser mais esse que você trilhava, agora vai ser esse outro, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Igreja, se a gente não pegar isso aqui e não colocar na vida da gente para ser vivido, não, irmão, nós temos um tesouro tremendo. Nós temos o Espírito de Deus. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta.
Aceitar Jesus Cristo como o Senhor único e suficiente Salvador significa crer nele. E as pessoas dizem, eu creio. Agora, esse crer significa crer, aceitar e procurar viver como ele nos ensina que devemos viver. Aí o cara vai e diz, não, eu amo a Jesus. Mas a sua vida diz o contrário. Irmãos, a maior pregação é o nosso testemunho. A maior pregação é o nosso testemunho. Testemunho de vida. Não é preciso se sobressair, não. As pessoas vão ver. Elas vão constatar que há uma mudança, que há uma diferença. Amém? Então esse convite divino, ele é extensivo a todos os seres humanos. Aí uma pessoa me perguntou, mas pastor, e Deus, ele estende isso para todo mundo? Para todo mundo. Não tem ninguém que fique fora, não. Ele é o justo e fiel juiz. E lá naquelas tribos distantes, onde o cara nunca chegou ali, ninguém para falar de Jesus, não sei o quê, ele é justo e fiel, e ele vai julgar conforme eles viveram. É ele que vai fazer. Ele é o fiel. Ele é absoluto em todas as coisas. Amém? Então, irmãos, todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, ele chama para dar uma nova vida. Entregar a vida a Cristo, nós podemos dizer que é o início de um processo. E à medida que aprendemos mais dele, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos encontrando uma paz mais profunda. E a nossa confiança nele aumenta a cada instante. A cada instante aumenta. E a sua disponibilidade divina em nos atender é indescritível. E a sua justiça, como disse agora há pouco, absoluta. Ele não vai ligar para você marcar a hora para falar com ele, não. Vai não. Você não vai ficar sentado na sala de espera, porque tem 10 na sua frente. Não. Não. Chega diante do Senhor e diz, Deus, em nome de Jesus. Aí você fala. Pá, pá. No final, em nome de Jesus, amém. Aí a pessoa diz assim, mas será que Deus ouviu? Ouviu. Ele não é surdo. Ele não precisa de aparelho de audição. Não. Ele conhece. Ele conhece o coração. Ele conhece os planos, os propósitos da mente. Irmãos, agora veja. Essa disponibilidade do Senhor, ela é para com todos. Todos. Ele está sempre disponível. Ele está sempre pronto a atender. Ele quer que a gente apresente diante dele as nossas necessidades. Está lá em Filipenses no capítulo 4. Agora, irmãos, vejam só. A forma, né? A forma, tá? Vai formar a forma. A forma divina, ela é imutável e jamais torna-se ultrapassada. Por quê? Porque é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Então só existem 2 tipos de pessoas na face da terra. Aquelas que fazem a vontade de Deus e aquelas que não fazem a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é estar determinado a seguir os passos de Jesus Cristo. Então, ele foi de encontro ao sistema social e religioso de sua época. Por quê? Por amor ao ser humano, por fidelidade ao seu Pai. Então, muito antes da gente ser criado, Jesus já sabia o que iria passar. E mesmo assim, ele não desistiu da gente. E a Bíblia diz que mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que abrir o coração, deixar ele entrar. Deixar ele reinar. Deixar ele agir. Você vai aprender da palavra. O Espírito de Deus vai lhe ensinar. Mas o que é que eu vou fazer mais? Você vai fazer mais o que, pastor? Vai deixar ele agir na sua vida. E você vai aceitar
as mudanças que Ele vai operar. Então, quem está em Cristo, você está em Cristo? Quem está em Cristo, diga amém. Quem está em Cristo acredita em milagres. O nosso Deus é o Deus que opera milagres. Ele é especialista em milagres. E o maior milagre que Deus faz na nossa vida é um milagre que Ele é para agora, amanhã, depois e eternamente, que é o milagre da salvação. É isso. A gente não merecia nada, mas a graça de Deus é derramada sobre nós. Merecíamos tudo de coisas erradas que fizemos, então a gente merecia o castigo. É a misericórdia de Deus, que Ele não faz conosco o que merecíamos. Irmãos, em Cristo nós somos fortalecidos, somos capacitados. Sabe para quê? Para manter o sistema mundano fora da nossa vida, fora da igreja. Pastor, mas todo mundo faz assim. Mas está errado, você não é todo mundo. Você é filha do rei, você é filho do rei. Aleluia. É diferente, é diferente. Então, nós vamos negar o sistema mundano, que é corrupto, com os seus conceitos e preconceitos. Então, o sistema mundano fica fora da nossa vida. Nós não aceitamos. E aí em Cristo, a gente se coloca disponível para que Ele possa agir, para a livre ação do Espírito Santo em nosso ser. Aí o que é que Ele vai fazer? Ele age. E como é que Ele age, pastor? Ele age com poder. Mas escute, a liberação do trabalhar do Espírito Santo é com cada um. Quando a gente aceita Jesus, a justificação vem de cima, é igual para todos. Mas a busca da santificação é pessoal. Qual é a santificação que o Senhor está falando? De rejeitar o mundo, de rejeitar o sistema mundano na nossa vida. Amém? Então, Ele vai agir com poder, mas a liberação para o seu trabalhar é responsabilidade de cada pessoa. Sua mulher não pode ser responsável por você, você não pode ser responsável por sua mulher, não. Você é responsável pela minha salvação. Não, senhor, é você. Faço não aceito não isso, não. Apóstolo Paulo disse o quê? Vocês podem olhar para mim, vocês podem me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Então, o nosso olhar como modelo de vida é Jesus Cristo, o homem, aquele que foi perfeito. O trabalhar do Espírito Santo é responsabilidade de cada pessoa. Agora, o que é que o Senhor faz? O Senhor te liberta hoje, agora, das garras do pecado. Ele concede a oportunidade para que você possa viver uma nova vida, para que você possa viver um novo tempo. E quando o inimigo da nossa vida chegar para lembrar alguma coisa que você fez no passado, aí você diz, foi passado, agora eu estou em Cristo. E em Cristo todas as coisas são feitas novas. As coisas do passado já ficaram para trás. Amém? Amém, igreja? Fiquemos de pé, equipe de louvor.